É momento de reflexão. A nossa reflexão de hoje terá como tema a liberdade. Vivemos em um tempo em que todos almejam ser livres, todos almejam ter liberdade. Vivemos em uma época em que a juventude desta geração almeja a liberdade de todas as formas. Querem ser livres para fazerem o que quiserem e o que pensarem. Querem a liberdade, almejam a liberdade. A palavra de Deus tem dois versículos que eu quero citar muito importantes sobre a liberdade. Está escrito lá em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, na terra apenas dois homens foram verdadeiramente livres. O primeiro homem, Adão, antes de cair, antes de pecar. Ele foi criado com liberdade plena, porque ele era inocente e Deus deu a liberdade para ele. Ele tinha livre escolha, ele poderia escolher o que quisesse, porque Deus deu livre-arbítrio para Adão. E o segundo homem também com plena liberdade que pisou nesta terra foi Jesus Cristo, porque é o homem puro, santo, imaculado, o homem sem mácula, sem pecado. Então ele tinha liberdade para pensar e para fazer da forma que quisesse, porque ele era livre, porque ele era justo, porque ele não tinha influência do pecado sobre a vida dele. Adão tinha liberdade até o dia em que pecou contra o Senhor, então perdeu a sua liberdade porque passou a ser escravo do pecado. Porque a Bíblia diz que todo aquele que serve o pecado é escravo do pecado. Ora, eu trabalho em uma pizzaria, também trabalho num restaurante, e eu vejo a situação das pessoas, dos colegas de trabalho que estão ali comigo trabalhando. As pessoas almejam liberdade e querem ser livres para pensar e para fazer o que quiser, mas o pecado escraviza e não deixa a pessoa ser livre, porque eu trabalho ali com pessoas, com colegas ali no trabalho, ali num restaurante e também numa pizzaria, e vejo como eles agem. É um frio tremendo que estamos vivendo nesses momentos, está muito frio e as pessoas, os colegas ali de trabalho, eles têm que sair a cada 15, 20 minutos, eles têm que sair a cada meia hora, eles têm que sair para ir dar um trago e fumar um cigarro, porque eles não aguentam ficar sem fumar o cigarro, porque o pecado escraviza o homem. Satanás, ele pôs tantas coisas para escravizar o homem, e uma das coisas que escraviza muito o homem é o cigarro. A droga, a bebida, tudo escraviza. O homem pensa ser livre, não, eu posso fazer o que quiser. Mentira, não pode fazer o que quiser, porque às vezes ele não quer fumar, mas o diabo, com aquele vício infame, impõe sobre ele a regra que ele tem que fumar a cada meia hora, a cada 20 minutos, a cada hora ele tem que sair para fumar, porque ele é escravo do pecado, ele é escravo do cigarro, ele é escravo da droga, ele é escravo da bebida e é escravo de muitas outras coisas que é imposto por Satanás sobre a vida dele, e ele não tem como não fazer aquilo, porque o vício está lhe impondo uma lei que ele tem que obedecer. O pecado, além de custar caro, o pecado, além de custar a saúde, o pecado, além de custar o dinheiro, o pecado, além de custar a sua vida eterna, o pecado, além de lhe custar tudo, o pecado lhe toma tudo, lhe toma a saúde, o pecado lhe toma o dinheiro, o pecado lhe toma a sua salvação, o pecado toma tudo do ser humano.
e ele pensa que é livre, que ele pode fazer o que quiser. Mas não é assim. Porque a Bíblia nos diz que todo aquele que serve o pecado, escravo é do pecado. O pecado, além de custar caro, o diabo impõe o pecado sobre o homem, além de custar caro para o homem, ainda lhe tira a sua liberdade. O pecado, ele é cruel. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e encobre de nós o seu rosto. Glória a Deus, louvado seja Deus. O pecado separa o homem de Deus. O diabo não pode lhe separar de Deus, mas ele pode lhe tentar a pecar. E você pecando, você está separado de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Não é Deus que separa de nós, é o pecado que nos separa de Deus, entre nós e o nosso Deus. Então o pecado, ele é cruel, o pecado, ele é infame, o pecado, ele é mau, o pecado, ele destrói tudo, o pecado, ele destrói a alma do homem, o pecado, ele destrói a dignidade do homem, o pecado, ele destrói a ligação que o homem tem com Deus. O pecado, somente o pecado pode nos separar do nosso Deus. O pecado, ele é terrível. O pecado, ele é pior do que Satanás. O pecado, ele é pior do que a morte, porque a morte só pode entrar no mundo depois do pecado, porque o pecado é que deu a autoridade para que a morte viesse ao mundo. Se não houvesse pecado, não haveria morte. O pecado, ele é pior do que tudo na vida que você pode pensar. O pecado é pior do que tudo. Então o pecado, ele tira a liberdade do homem. Todo aquele que serve o pecado, escravo é do pecado. O homem é escravizado pelo pecado, porque o pecado se impõe sobre ele para obedecer às suas regras. O homem obedece às regras do pecado. O homem pensa que é livre, pode fazer o que quiser, mas ele está enganado. Ele não pode fazer o que quiser, porque é o pecado que manda nele. Eu vejo isso nos meus colegas de trabalho ali. Todo momento tem que sair para fumar. Aquele frio terrível, vem até tremendo de frio, mas tem que ir lá fumar. Às vezes não põe uma blusa forte e vem tremendo de frio. Diz que é frio terrível, mas tem que ir lá fumar, porque senão o pecado não lhe deixa em paz. Para ele ficar em paz com o pecado, ele tem que fumar. Ele tem que obedecer às regras do pecado. Se não obedecer, ele fica de uma forma que às vezes a gente não pode nem falar com ele. Fica nervoso, tem que obedecer o pecado. Mas Jesus disse na sua palavra, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, Jesus veio a essa terra para te dar liberdade, para te salvar, para salvar você desse pecado, salvar você da morte eterna. Jesus veio e doou a vida para te salvar, para te dar plena liberdade e direito de salvação e ter esperança na vida, ter um rumo na vida, não viver sem esperança, porque o homem que vive sem esperança, ele já está morto, já morreu, porque não tem esperança nenhuma na vida, não tem futuro para essa pessoa. Jesus veio para te dar rumo, Jesus veio para te dar futuro, Jesus veio para te dar esperança. Pense nas palavras do Senhor, porque elas são muito profundas. Que Deus nos abençoe, nos ampare e que possamos compreender a mensagem do Senhor Jesus. Amém.